Deus, em sua soberana graça, nos concedeu mais uma vez a oportunidade, que para nós é uma felicidade poder falar de coração para coração, as verdades da Bíblia reveladas pelo ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o qual nós propomos para que você continue nos assistindo. Nós estamos 24 horas no ar, através da TV Fé Perfeita, no site www.feperfeita.org.br e aqui por este canal de televisão, aberto a você nesta hora, levando esta mensagem que tem uma finalidade: nos preparar para este grande e terrível dia do Senhor, o dia da sua vinda. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e telespectadores. Dando sequência aqui ao livro de Gênesis, no capítulo 4, eu vou ler o versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sim, no último programa nós temos visto que foram feitos 2 cultos para Deus, pastor César, sendo que ambos foram prestados a um único Deus, estavam na presença, eles sabiam quem estava adorando. Como foi lido, um foi Abel, trouxe seu culto, e Caim também trouxe o seu culto. Mas Deus recebeu apenas um dos cultos. Um aparentemente era feio, era o caso de Abel, com um cordeiro sendo oferecido, e um muito bonito. E eu penso acerca disso que a Bíblia diz em Isaías 53 que não havia nenhuma formosura em Cristo para que ele fosse desejado. Será que o culto que Deus deseja de nós não é belo conforme o mundo tem imaginado, o pensamento humano comum pensa, pastor César? Pois é, pastor Messias, nós estamos olhando estes quadros aqui apresentados no livro de Gênesis, que deveria servir de modelo para todos nós. A Bíblia, infelizmente, tem sido olhada pelos pregadores e pelos que estão manuseando e lendo como um livro de história. Como a historiazinha de Noé, a historiazinha de Adão, a historiazinha, mas os fatos são proféticos. Os quadros são proféticos. Então aqui, neste quadro específico da beleza, da aparência, nós vamos olhar que um cordeiro morto, sangrento, não tem aparência nenhuma. E isto era a representação de Jesus, o mais indigno entre os homens, homens de dores, de trabalho, homem que não havia beleza para que o desejássemos, disse Isaías aí no seu capítulo 53. Em contrapartida, nós temos Lúcifer, o mais belo, o mais ilustre e com muito boas intenções. É interessante lembrar que Satanás, Lúcifer, nunca projetou fazer um inferno. Sim. Ele pensou em fazer algo tão belo e tão atrativo que seria melhor do que o de Deus. O que ele criou? Criou o inferno. Você vai ver que a civilização, aqueles que obedecem este projeto, este pensamento, eles também pensam em melhorar aquilo que Deus fez. Esse é o maior engano, porque a Bíblia diz que quando Deus criou as coisas, tudo era muito bom. O maior equívoco é pensar que podem melhorar. Hoje nós temos muitas pessoas tentando dar uma mãozinha para Deus e melhorar o programa. Uns querem fazer a porta do céu um pouco mais larga, mais folgada, e pregar um evangelho assim: ah, Deus só quer seu coração. Outros querem fazer também Deus um tanto atrativo. Qual é o problema do povo? Saúde, habitação, segurança e finança, questão econômica.
Então o evangelho pregado hoje também, pela religião dos nossos dias, ela tem essas características de oferecer, olha, Deus vai dar uma casa. É a questão da habitação. Deus é o grande curador. São verdades. É o grande curador. Deus vai melhorar seu emprego e suas finanças. Olha, este culto é um culto enganoso. Porque, na verdade, se você observar a linhagem dos filhos de Deus, Jesus não veio aqui atrás de nenhuma dessas riquezas. O propósito da vinda de Cristo na terra não foi apenas curar, solucionar problemas financeiros e trazer até mesmo alegria para as pessoas. O problema da vinda de Cristo na terra, a vinda, o objetivo foi trazer salvação. De uma vez por todas, eliminar a força do pecado. Consequentemente, então, aqueles que servem a Deus obterão paz, obterão felicidade e, indubitavelmente, a vida deles será próspera. Isto é uma coisa inegável, mas este não deve ser o propósito. E você vê que o foco dos pregadores hoje é focar um evangelho, um culto social, intelectual, bonito, com catedrais, com pregadores, com alguma sorte de atrativo. E quando você percebe, este é o culto de Satanás, que projetou fazer algo belo, bonito, atrativo e conseguiu atrair a terça parte dos anjos. Isto tem acontecido e enganado muitas pessoas. O belo sempre é pecado. Você veja, uma mulher bela, vamos tomar um quadro aqui, uma mulher bonita, que tem um bonito corpo, bonitos olhos, bonitos dentes, o que ela vira? Uma miss, uma atração para o pecado. Muito raramente você tem uma destas servindo a Deus. Ela tem um corpo que é vendido, ela tem um corpo que serve à prostituição, ela tem um corpo que serve para influenciar a tantas outras a viver uma vida distante de Deus. Então, olhando a Bíblia, o belo sempre é pecado. Se você olhar para homem também precisa carregar essas características. Quando você vê um homem muito preocupado em fazer sobrancelha, em brinquinho, em pulseirinha, em se enfeitar, ele tem pouco de homem nele. Ele não tem nada de homem nele. Ele tem sobre si as características do espírito do diabo que está tentando dar a ele uma beleza, uma forma física, alguma coisa atrativa. Quando você olha na Bíblia, os filhos de Deus têm uma outra vocação, uma outra inclinação. É espiritual, a beleza interior, o qual as pessoas esqueceram. É a beleza de Cristo, não a exterior, mas a interior. Veja o caráter de Cristo, como era refinado. Mas, no entanto, o seu exterior, disse Isaías, não tinha parecer e nem formosura. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, César, a diferença entre as duas linhagens. Nós vemos no capítulo 4 aqui, de uma mesma família, duas genealogias diferentes, né? No capítulo 4, a genealogia de Caim, e no capítulo 5, começando aqui, a genealogia de Adão. Pastor Estevão, a gente percebe duas coisas distintas aqui. Primeiro, para explicar isto aqui, a gente tem que voltar ao Evangelho de São Mateus. Porque Jesus é que vai explicar isto aqui, sem precisar da minha interpretação. Veja só, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no verso 24, Jesus propõe uma parábola, dizendo que o reino dos céus era semelhante a um homem que semeia a sua boa semente no campo. Mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ora, nós estamos olhando para duas sementes aqui que estão falando destas duas linhagens que você mencionou aí na Bíblia, no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Gênesis, que quero dizer aos meus telespectadores que precisam
observarem este fato. Tudo que nós temos hoje tem uma figura no Gênesis. Gênesis é princípio. Como é que principiou? Então nós vamos buscar o princípio destas duas sementes aqui. Veja só. A semente do joio e a semente do trigo estão representando os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isto também é explicado por Jesus em São Mateus 25, quando ele fala de bodes e de ovelhas. Não é? Então, ele disse que o diabo semeou, ele disse aqui que o inimigo semeou o joio e que um homem havia semeado o trigo. No verso 36 do próprio capítulo, quando Jesus despediu a multidão, e eu espero que ele esteja despedindo tudo que você conhece a respeito desse assunto aqui, para falar particularmente para você que está me assistindo, eu não quero tomar a Bíblia como um fato histórico de um Jesus que falou há 2000 anos atrás. Ouça Jesus falando para você agora. Eu estou lendo textualmente as palavras dele. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Vê se ele vai explicar para você. Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Está falando aqui de Deus, que através de um ofício humano, aqui semeou uma semente. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então existem filhos de Deus e filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e o ceifeiro são os anjos. Estas são as palavras que Jesus usou para explicar aos seus discípulos, talvez você seja um deles, o que é Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. No Gênesis capítulo 4, você vai encontrar um Caim, que já atestei nos programas anteriores, que não é descendente de Adão. Por favor, queria pedir para o senhor, pastor Estevão, ler Gênesis 5, os primeiros versos de Gênesis 5, para que o meu telespectador saiba que Caim nunca foi mencionado na genealogia como filho de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Veja só, aqui está relatado que Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Caim não é mencionado. Você disse, Abel também não é mencionado. Não é mencionado porque aqui é um livro de genealogia. E Abel morreu, mas Caim não. Eu posso ter um filho, pastor Estevão, assassino, ladrão, um facínora do pior. Eu posso deserdá-lo, dizer, vou lá no cartório fazer uma escritura e vou deserdá-lo para que você não herde mais os meus bens. Mas se fizer um DNA, ele continua sendo meu filho. Eu nunca posso negar a filiação. E a Bíblia nega a filiação de Caim. Verdade. Caim não é filho de Adão. Então, Caim tem uma outra procedência, e é esta que Jesus está explicando aqui, que ele é joio e que quem plantou ele aqui foi o diabo. Mas como é que o diabo plantou? Então é aí que você vai buscar, no capítulo 3, como foi que ele foi plantado. Havia
um animal. Esse é o elo perdido, pastor Messias. Havia um animal que andava ereto, que falava, que argumentava, que enganou e que seduziu a Eva. Não era o fato de um animal que aprendeu algumas palavras decoradas. Porque se ele tivesse aprendido algumas palavras decoradas, ou se ele não soubesse falar, então quando ele veio falar com Eva, Eva tinha saído correndo, dizendo, tem um animal falando ali, Adão. Mas não era algo comum, algo já corriqueiro. E tem um outro fato bastante interessante, é que alguns pregadores querem dizer que a serpente foi usada pelo diabo, que o diabo usou as cordas vocais da serpente para conversar com Eva. Isso também não é verdade, porque isto era atribuir ao diabo um poder criativo. Deus é o criador. Deus pode pegar um animal que nunca falou e falar na boca dele, porque ele tem poder de criar a capacidade daquele animal falar, que é o caso da jumenta. Mas a serpente não podia criar. Ela não podia criar a capacidade intelectual de raciocinar, de persuadir a Eva. Não, ali era um animal que estava entre o homem e o chimpanzé. E ele tinha sobre si apenas uma unção. Esta unção do diabo estava sobre ele, para que ele, através daquele animal, pudesse então trazer filhos aqui na terra. Que seria uma semente que não foi produzida por Deus. E Jesus falou sobre ela no Evangelho de São Mateus. Há uma planta que meu Pai Celestial não plantou. Aqui, ó, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, ele está dizendo, quem plantou foi o diabo. Agora, os pregadores, por não ter argumento e não terem conhecimento deste fato, esta revelação, dizem, não, um homem é filho do diabo quando ele desobedece a Deus. Não, um homem é filho do diabo por predestinação, por pertencer a esta linhagem. É bem verdade que esta linhagem do capítulo 4, mencionada pelo Senhor aí na genealogia de Caim, que na linguagem de João é filho do maligno, e na linguagem de Jesus é o joio plantado pelo diabo, aqui nós estamos vendo, é bem verdade que esta linhagem ela vai caminhar através do longo da história da Bíblia Sagrada, ela vai caminhar distintamente, ela tem traços característicos, ela será religiosa, sabe? Mas ela será desrespeitosa. Quer ver uma coisa? Só para você entender. O que valeu o argumento de Deus para Caim? Nada. O que vale a palavra de Deus para as pessoas hoje? Nada. A Igreja Católica tem um dogma que diz a tradição é tão valiosa quanto a Bíblia. Está dizendo claramente que a tradição, quer dizer, aquilo que os papas e os cardeais e os bispos discutem num conclave, numa conferência que eles estão tendo, num concílio, vale tanto quanto a Bíblia. A Igreja Evangélica, através de seus doutores e de seus teólogos, transformaram a Bíblia num livro de tradição e ela não vale nada. A Bíblia pode dizer, mulher, não corte seu cabelo, o pastor diz, não, vai e corta, isso não tem nada não, vai e corta. Então, eu só dando um exemplo, quer dizer, como a palavra de Deus não valeu nada para Caim, não vale nada para esta linhagem que é religiosa. Verdade. Então, a Bíblia é a única fonte de verdade existente. E os filhos de Deus, eles são inclinados a obedecerem a Deus. E Jesus, então, claramente mostra aqui que esta linhagem que não foi plantada pelo Pai, ela vai caminhar ao longo da história. Agora, eu entendo, o capítulo 4 está distinto, o capítulo 5 está distinto, está separado. Você vê aqui no capítulo 4 de Gênesis, que eles se inclinam para a civilização, que nós vamos ver no próximo programa, e outros se inclinam para a adoração. Depois, no capítulo 5, aparecem os filhos de Adão. A genealogia que o senhor perguntou, dos filhos de Adão. No capítulo 4 está dos filhos de Caim.
Mas no capítulo 6 do livro de Gênesis acontece um fato bastante interessante. Até aqui se sabia quem era filho de Deus e quem era filho do maligno. Mas no capítulo 5, 6, o Caim, que casou com uma de suas irmãs, gerou filhos. O Caim era filho da serpente, que era um animal belo e astuto. Era tão belo que a Eva deixou Adão por causa dele. Foi seduzida por ele. Depois Deus transformou ele numa cobra. Sob o teu ventre arrastarás. Mas aí ele era tão belo que a semente que ficou no ventre de Eva, que é o Caim, que casou com uma de suas irmãs, gerou aquelas mulheronas. Aquilo que a sociedade chama aquele avião, os mulheraços, sabe? Aquelas coisonas, porque ele é daí que vai descender os gigantes da terra. É dessa linhagem aí. Então, quando os filhos de Adão viram o produto que tinha sido gerado de Caim, que é chamado na Bíblia de filhas dos homens, e eram belas, eles vieram e se juntaram com elas. E aí se casaram. E sabe o que aconteceu? Gerou filhos. E quando esses filhos foram gerados, e foi misturado os filhos de Deus e as filhas dos homens, aumentou a iniquidade na terra. Veio o pecado. Então Deus propõe destruir com o dilúvio. Eu estou dando um passo na frente aqui, mas só para explicar isso para vocês a questão do belo aqui. E aí veio o pecado. Veio a destruição. Deus propõe destruir o mundo por causa do belo. Viu? Da beleza feminina. Foi a causa da destruição antediluviana. Mas dali para frente, pastor Estevão, todos nós somos produtos híbridos. Todos nós estamos misturados. Aí você tem na sua carne tendências para o bem e para o mal. Verdade. Agora, a primeira doutrina que Jesus pregou quando veio ao mundo foi o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É a desagregação da natureza asquerosa do diabo, que é a natureza que faz o homem ser contra Deus, ser contra a palavra, desobedecer, afrontar a Deus, não submeter-se à palavra. Então, desagrega da vida do homem aquela natureza asquerosa. E ao invés de você resistir, quando a palavra de Deus é apresentada a você, você se curva a ela e diz, isto é a verdade. Então o senhor está dizendo que nós nascemos da forma errada. Com certeza. Nós todos viemos formados em pecado. Você que está me assistindo, você já mentiu, já roubou, já foi desonesto, já adulterou, já vestiu roupas imorais, já foi infiel, já foi hipócrita. E agora Deus pode ser exaltado numa condição desta? É aí. Ele vem e dá a mão a você e diz, eu posso perdoar seus pecados. Eu posso mostrar para você que essas obras do diabo que se manifestaram na sua vida não valem nada. Glória a Jesus. Eu posso transformar você em uma pessoa, eu posso justificar você, quer dizer, trazer você a um estado de consciência como se você nunca tivesse praticado isto. Ele deu o passo errado. Ele pensou que ia atrapalhar a Deus e, no entanto, ele fez promover o programa de Deus. Coisa nojenta é a religião. Verdade. Produto desta civilização de Caim, que fez com que a palavra de Deus perdesse o efeito na vida das pessoas. Não valesse o que ela realmente vale. A Bíblia é a única verdade existente. Amém. Amém. O resto, todo o argumento e palavra e interpretação e doutorados e ideias não valem nada e não merecem a sua consideração, amigo telespectador. E eu sou obrigado a parar quando a conversa está ficando boa aqui para mostrar a você que filhos de Deus, eles nascem, são gerados pela palavra de Deus
Eles não vieram aqui porque seu pai e sua mãe tiveram um desejo sexual. Eles produziram esta carne. Mas lá dentro desta carne existe uma alma. Existe um espírito predestinado que estava na mente eterna de Elohim, que veio aqui na terra, mesmo com a sua vida errada, com as coisas que você fez no seu primeiro momento, vieram mostrar quanto Deus é grande, que pode te perdoar, te ajudar e te abrir os braços. E aí você entra na parábola do filho pródigo, te receber gostoso de volta em casa na eternidade e festejar a sua chegada com muita alegria na glória eterna. É isso que este programa propõe fazer. É isso que nós estamos olhando dentro destes minutinhos que nós temos aqui nesta programação de Fé Perfeita. E agora, só temos tempo para orar. Vamos orar por esses telespectadores. Você faça esta oração por eles, pastor Messias. Sim. Ó Deus, nosso Pai, oramos que Tua graça atinja, Senhor, as pessoas que veem essa programação e Teu grande Espírito Santo venha em seus corações e gere um filho e uma filha de Deus, Pai. Amém. Porque é assim que Teus filhos são gerados, por Teu Espírito, por Tua palavra. Ó Deus, concede essa experiência para cada um desses que nos assiste agora e abençoe seus lares. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Muito bom. É uma pena que o tempo já mandou que nós parássemos, mas prometemos voltar, se a graça nos permitir, aqui por este canal de televisão, neste mesmo horário, e lembrando a você que o que nós estamos apresentando está sendo disponibilizado através de estudos bíblicos, não é? Em DVDs, CDs e literaturas que são enviadas gratuitamente. Você não paga nem o porte do correio. É só nos telefonar ou nos mandar um e-mail ou uma carta. Os nossos telefones são 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Você pode nos enviar um e-mail solicitando estudos bíblicos gratuitos e nós te mandaremos em DVDs, CDs e literaturas. Escreva feperfeita@gmail.com ou mande uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Estamos apresentando Fé Perfeita 24 horas através do site www.feperfeita.org.br e assista nossos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9h pela manhã. Nosso abraço fraterno a todos e até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir.